No vídeo de hoje, a gente vai ter uma conversa sobre o mito do exame tranquilo. Porque uma das frases que mais me incomoda na radiologia é quando alguém fala assim: ah, vou pegar um joelhinho ou uma coluninha que é super tranquilo. Vem aquele pensamento, sabe? Ah, não sabe de nada, inocente. Porque não é bem assim. Em primeiro lugar, eu acho que não existe sigla de exame que seja mais fácil do que outra. Eu acho que isso para qualquer especialidade, não só em músculo esquelético. Não tem essa assim de joelho é mais fácil que tornozelo, coluna é mais fácil que mão, ou abdômen é mais fácil que pelve. Na verdade, para cada exame, você tem exames que são realmente tranquilos, né? No caso do joelho, quando o exame é só para ver, por exemplo, condropatia patelar e não tem mais outra alteração, no máximo um derrame articular, como nesse caso, é um exame um pouco mais tranquilo, porque a cartilagem patelar é a cartilagem articular mais espessa do corpo, então é uma cartilagem mais fácil de você ver. No plano axial mostra muito bem, então é aquele exame que as pessoas consideram um exame tranquilo. O pensamento aqui equivocado é confundir exame fácil com exame mais frequente. Não é porque o exame é muito frequente que necessariamente ele é fácil. Para cada sigla, você vai ter um universo de exames de graus variáveis de dificuldade. E o outro pensamento equivocado é pensar em termos extremos. Então, o joelho da rotina, para ver contropatia ou para ver uma ruptura de um cruzado, é considerado um exame tranquilo. E aí, no outro extremo, que é aquele exame de um tumor recidivado, já operado, paciente com prótese, cheio de artefato, é encarado como um exame super difícil. E aí, tanto que uma enquete que eu fiz, quando tem, por exemplo, um exame de tumor, mas isso vale para qualquer exame que não é aquele dia a dia, né, tipo um plexo braquial, ou um exame assim que foge um pouco da rotina, muita gente se apavora. E aí, ou dá aquele laudo assim meio descritivo, ou acaba passando para o outro colega. Não, esse exame não é para o meu bico, esse exame é muito complicado. E aí cria-se esse mito de que o joelho da rotina é fácil, o joelho de um tumor, de uma prótese, ou para ver um nervo é um exame mais difícil. E aí a gente está vendo surgir, né, o que eu chamo que é o radiologista do garimpo, né? É aquele radiologista que fica garimpando o exame que ele considera mais difícil e deixando para lá aquele exame que ele acha mais complicado. Então, nesse caso, ele vai achar esse exame aqui um exame tranquilo e vai achar que esse exame é um exame impossível. Como se só existissem esses dois extremos, né? O garimpo do ouro, que vale a pena, e o resto é só pedra que não vale a pena. Só que ele esquece que nem tudo é pedra e ouro. Existe a pirita, que é aquela pedra que parece o ouro, mas não é, né? Tanto é que ela é chamada do ouro dos tolos, né? Que é aquele ouro que engana. E é exatamente isso que acontece nesses exames que ficam exatamente nesse meio do caminho. E esse exame que fica no meio do caminho, eu acho que ele é o mais perigoso de todos. Na verdade, ele é pior do que esse exame que as pessoas acham muito difícil. Porque é o exame que parece fácil. Você olha para ele, parece que é uma paisagem tranquila, sem perigo nenhum. Só que esses exames, geralmente, eles são tipo mina terrestre. Você não vê na superfície, ou então, até muitas vezes tem uma pista de que ali tem algum perigo, mas a pessoa que não está acostumada a ver não reconhece isso aqui como perigo. Então, eu vou mostrar aqui alguns exemplos. Então, esse aqui, uma paciente jovem de 40 anos, fez o exame por hérnia discal, é aquele exame que parece tranquilo, né? Tem uma retificação da lordose cervical, você já vê aqui que tem a protrusão, tem outra protrusão, é aquele exame, tranquilinho, pronto, passa para o próximo. E aí, para aquela pessoa, né, que trabalha dessa forma, né, sendo um garimpeiro e sempre foge das indicações mais complicadas ou dos exames mais complicados, ele não vai perceber que só nessa imagem a gente identifica uma alteração bem significativa além das alterações discais, que é essa alteração aqui, ó. A paciente tem uma coleção aqui no espaço epidural posterior. E a pessoa que não conhece essa entidade também não vai ter a sagacidade de fazer uma sequência extra que mostra muito melhor essa alteração, que é fazer o exame em flexão. Olha como aumentou aqui essa coleção. E o que que essa coleção significa nesse caso? Uma fístula licórica. Então, a pessoa que está acostumada a só olhar para a protrusão
vai deixar de fazer um diagnóstico de fístula licórica, que é um diagnóstico significativo. Essa paciente tinha uma cefaleia intratável. Esse aqui é outro exame também, que parece aquele exame de rotina, né? Trauma, entorse, suspeita de ruptura do ligamento cruzado anterior. Realmente a paciente tem, ó, aqui a ruptura do ligamento cruzado anterior. E a gente vê essa alteração aqui do sinal da medula óssea, né, que parece uma área extensa de edema. E quando a gente olha aqui no plano coronal, uma pessoa também que está acostumada a só ficar pegando esses exames de contropatia, lesão de cruzado da rotina e nunca pega um exame com um diagnóstico diferente, ela não vai maldar que isso aqui, na verdade, não é um edema ósseo simples. Ela não vai moldar que isso é uma alteração maligna, principalmente porque a gente vê aqui gordura de permeio à lesão, né? Então, isso aqui engana muito que é um edema ósseo. Até porque o paciente teve um trauma realmente, teve uma ruptura de cruzado. Mas o diagnóstico desse caso foi um diagnóstico de linfoma. Uma outra situação também que é super comum no dia a dia desses exames, né, que parecem tranquilos, mas não são, e que muitas vezes levam a erros de interpretação diagnóstica, é aquela situação clássica de você identificar imagem nodular, como essa aqui, de baixo sinal em T1, que cai naquela categoria de lesão suspeita. E aí você pega uma paciente com história de lombalgia, antecedente de neoplasia de cólon, que já teve metástase hepática, então já é uma neoplasia no estado mais avançado, você identifica essa imagem aqui no nodular de baixo sinal. A imagem tem também um hipersinal no STIR, então você já fica ali acreditando que aquilo ali é uma lesão suspeita e uma metástase. Esse aqui a paciente fez esse exame em 2019, depois essa paciente fez um controle e olha o que que aconteceu, essa imagem aumentou. Né? Ela aumentou aqui no T1, ela aumentou aqui no STIR. Né? No STIR a gente vê melhor, porque aqui meio que tangenciou um pouquinho a lesão. Mas você vê que ela realmente aumentou. E aí, pronto, cravaram nesse exame que a paciente tinha imagens suspeitas, né? Uma imagem suspeita para implante secundário. Até porque, para piorar, a paciente não tinha uma imagem só, ela tinha essa imagem aqui no corpo vertebral de L3, tinha uma outra imagem aqui no corpo vertebral de L3 e tinha também uma imagem nodular no corpo vertebral de L4. Então, história de neoplasia, pelo menos três imagens nodulares. Imagens nodulares que uma delas aumentou de tamanho. Baixo sinal em T1, alto sinal em X, pronto, metástase. Então, essa paciente ficou acompanhando essas lesões como implante, até que nesse último exame foi feito a sequência em outphase do Dixon e mostrou ó, que das três lesões o sinal caiu bastante aqui ó, no outphase. Então, com essa sequência específica, a gente conseguiu dizer que não, essas imagens não são metástases, essas imagens são depósitos de medula vermelha, são alterações benignas. Então, é normal, né, do ser humano não querer fazer a coisa mais difícil, né? Se você tivesse que escolher entre fazer um treinamento, né, militar no sol, de meio-dia, no calor, fazendo um esforço danado, ou entre você fazer exercício na academia, no ar-condicionado, no ambiente controlado, claro que você vai querer. Todo mundo vai querer a situação mais fácil. O problema é que a gente não escolhe a dificuldade do exame. Quando a gente está ali, né, no campo de batalha mesmo ali do laudo, você precisa conhecer todo o universo dos exames. Essa escolha, né, do garimpo do exame tranquilo vai fazer o quê? Você cair na pegadinha desses tipos de exames. Você vai deixar passar diagnósticos importantes, né, como a fístula licórica, como tumores de bainha, e você vai confundir alterações benignas com malignas e vice-versa. Então, se isso fez sentido para você e você quer ter mais segurança nesse tipo de exame, não quer ser aquele radiologista garimpeiro, e quiser mais detalhes como aprender de verdade a laudar tumores ósseos, é só dar uma olhada lá na descrição. E até a próxima!